Cidadão Silvestre. Cidadão Silvestre. Qual foi a matéria que saiu que chamou a atenção de todo mundo? Scarlett Johansson processa a Disney pelo lançamento de Viúva Negra em sua plataforma digital. Ou seja, a Scarlett Johansson, ela diz que ela tinha um contrato com a Disney, não é tinha, né? Tem um contrato com a Disney, que é dona de uma das joias do infinito, né? Porque a gente brinca que o Mickey é ele que controla hoje a luva do Thanos, né? Tem a Pixar, tem a DreamWorks, tudo tá na luva do Thanos da Disney. Uma dessas joias que está lá é a Marvel. Então, o que acontece? A Scarlett Johansson, ela tinha um contrato de que esse filme só poderia ser exibido inicialmente nos cinemas e ela teria uma cota à parte, ou seja, vamos supor aqui 5% da bilheteria iria para ela. Só que aí a Disney, malandramente, o que ela fez? Pegou lá e lançou a Viúva Negra em stream, ao mesmo tempo, algo que não estava no contrato e que a Scarlett Johansson, pelo visto, não foi consultada anteriormente. A Disney já lançou uma manifestação sobre essa matéria, mas não disse nada sobre isso. Olha, nós procuramos ela para falar inicialmente, não tem nada disso. O discurso da Disney é daquilo, ficamos chocados com isso. É aquele negócio, né? Eu vou fazer um comparativo aqui, mas é só porque eu gosto desse comparativo por ele ser violento e direto, que é basicamente você dá um soco na cara de alguém, e aí o nariz daquela pessoa sangra, e aí tem sangue na sua mão. E aí você diz, fiquei estarrecido com ter sangue em minhas mãos. Ou seja, gente, então, assim, eu acho que o enfoque que eu quero dar o discurso da Disney foi mais voltado para... Nossa, ficamos impressionados, não esperávamos isso. Ou seja, a Disney ela tá dando uma de malandra. Então, assim, esse é o panorama que nós temos. Eu vou falar um pouquinho disso também, né? Mas, obviamente, hoje aqui nós estamos para fazer esse debate de todos os pontos de vista, né? Beleza, é isso mesmo. O Bruno já colocou aqui, já cantou qual é o problema. É importante a gente salientar que para a Disney fazer os lançamentos simultâneos pelo stream e pelos cinemas, para ela é indiferente, porque ela está abrindo seu leque de recepção de dinheiro. O problema é que, ao fazer isso, ela acaba indiretamente prejudicando tanto os cinemas, os exibidores, então isso afeta também uma cadeia de estabelecimentos e de empresários que contam com a presença das pessoas nos cinemas. Então, quando você oferta simultaneamente, não dá uma semana, não dá alguns dias de delay, você oferta simultaneamente, tanto na plataforma de streaming quanto nos cinemas, você acaba esvaziando o público dos cinemas. A Disney vai ganhar do mesmo jeito, mas quem sai perdendo, no caso, são os empresários do ramo do cinema e também a Scarlett Johansson, que, no seu contrato, faria jus a uma porcentagem da bilheteria dos cinemas. Ou seja, foi uma maneira deles continuarem ganhando igual e diminuírem o que eles deveriam pagar, a porcentagem que eles deveriam pagar para a Scarlett Johansson. E tem um segundo ponto também que eles botaram que é bastante interessante, é que ao fazer o comercial, ao divulgar que você teria ali esse lançamento simultâneo na plataforma da Disney Plus, acho que é Disney Plus o nome, não sei, mas é a plataforma de streaming da Disney. Ao fazer a divulgação disso, eles usaram a imagem do filme e isso não deixou de ser uma propaganda para conseguir com que as pessoas se inscrevessem, que as pessoas assinassem o serviço de streaming da Disney. E o contrato da Scarlett Johansson, ela não vislumbrava o uso da sua imagem, nem mesmo o uso do filme, para essa finalidade, entendeu? Então, além disso, eles usaram a sua imagem, a imagem do filme, para também fazer uma... Porque não é só a questão de você estar exibindo, é você usar o filme, a exibição simultânea, o lançamento simultâneo, como isca para que as pessoas pagassem e se inscrevessem nesse sistema de stream. Esse é o panorama legal que a gente vai dar o pontapé. É que quando foi noticiado que houve a entrada do processo, a primeira questão da Disney foi falar, isso é triste, é uma questão triste. Às vezes, quando uma mulher faz uma reclamação, quando uma mulher faz a queixa, não é tratado de uma maneira talvez séria, é sempre tratado
de um ponto de vista emocional. Ah, isso é loucura, ou isso é triste, isso é deprimente. Não é tratado como se fosse, por exemplo, uma outra empresa entrando. Então, a gente já começa também com esse tipo de tratamento que a gente sabe que é desigual, né, Leila? Sim, com certeza. E não só, a gente está tratando do cinema, e uma coisa que eu achei super interessante lendo as notícias a respeito foi o fato, assim, de logo de cara eles dizerem o quanto ela ganha. Olha, ela já ganhou, acho que são 20 milhões de dólares, 25 milhões de dólares, ela já ganhou isso. Tipo assim, olha, ela não ganha pouco, ela já tá ganhando muito, e ela ainda quer mais, como se fosse ela o problema, é que ela quer mais. E aí ela não está levando em conta a questão da pandemia, porque na pandemia todos nós perdemos. Então, assim, o que tem? Ela perdeu um pouquinho, porque todo mundo perdeu, né? A Disney perdeu. Quando, na verdade, a gente sabe que não é isso. Essas coisas que são feitas, as relações entre ator e a empresa, né, que contrata o serviço, ela é toda mediada por um contrato que sempre deixa tudo muito certinho. Então, assim, se vai... vamos supor que haja uma reprise, ou se vai ter a plataforma de streaming passando ao mesmo tempo. O que eles quiseram fazer, isso o Tássio vai poder dizer melhor do que eu, mas o que dá a impressão, lendo as coisas que foram escritas, o que eles falaram, é que eles tentaram levar na mão grande mesmo com ela. No mínimo eles pensaram, é mulher, então ela não vai reclamar. E quando reclamar também não vai ser tão levada a sério, porque a gente vê vários casos de mulheres, quando a mulher fala, bem como você falou mesmo, quando a mulher fala, eles vão sempre levar o emocional, eles vão levar... Nunca tem a seriedade, o peso de quando é um homem reclamando de algo. E depois eu tenho até uma matéria de um outro processo, mas que foi um homem que fez, o tratamento que eles dão é um tratamento bem diferente. Então, assim, é muito triste a gente ver isso não acontecer, infelizmente, né? Não é só em Hollywood que isso acontece, está permeado em todas as relações de trabalho que a gente pegar, né? Eu trouxe até alguns dados aqui que eu peguei de 2020, falando sobre alguns cargos, isso no Brasil, né? Em que mulheres ganham em média 23% menos que homens, isso em cargos de diretoria, né? E levando em conta o nível hierárquico, um supervisor, uma coordenador, a mulher ganha menos 15% em média, se o cargo é de analista, menos 35% em média. E num cargo de assistente auxiliar, que é onde fica um pouquinho, quase que parado, elas costumam receber um pouquinho mais, 2% mais, né? E aí eles vão trazer outros dados também, falando sobre o nível de escolaridade. Então, assim, é um meio, um mundo onde a gente vive é um meio machista, onde as relações de poder, nesse caso, sempre vão se colocar, quando é um homem e uma mulher, sempre a mulher vai ter menos crédito sobre o que ela fizer, e a palavra dela também tem menos crédito. Eles tentam suavizar, e a gente está vendo isso muito agora, muito bem colocado no caso da Scarlett Johansson e da Disney também. E além disso, nós estamos falando também de uma relação desigual dentro das relações do capitalismo, e aí eu passo a bola para quem manja muito dessa questão, que envolve esse lado mais sociológico, mesmo antropológico, que é o Marcelos, porque é uma relação desigual, não é, Marcelos? Mas é o seguinte, caras, assim, a gente fica pensando nessas relações de hoje em dia, eu vou dar só uns dadinhos para a gente pensar. Quando a gente olha o filme mais lucrativo de todos os tempos, e não é o Vingadores, o filme mais lucrativo de todos os tempos é O Vento Levou, é o filme mais rentável da história. O Clark Gable ganhou, tipo, algo em torno, na época, se não me falha a memória, em torno de 135 mil dólares, que é um absurdo de dinheiro na época, e a Vivian Leigh ganhou 15 mil, para a gente começar a discussão nesse sentido. E isso já é uma prática comum na história do cinema. Eu estava citando a menina do filme novo aí, do 101 Dálmatas e tal, da Cruella, que também está ameaçando entrar com um processo contra a Disney, ela está avaliando ainda isso. Além disso, não é só a Disney não, tá? Porque a Warner fez a mesma coisa com a menina do Capitão América, da Mulher Maravilha, e a diferença é que a Warner viu que ia dar merda e deu 10 milhões de dólares para ela e 10 milhões de dólares a mais para a diretora. Fala, Carletão. E aí deu 10 milhões para cada uma, na verdade foram 10 milhões de cala a boca. Tipo assim, ó, fica quietinha aí, vocês estão recebendo menos, tá? E ponto final. E nos streamings esse filme foi muito bem, porque na verdade esse contrato delas aí é um contrato, por exemplo, que fez com que eles matassem o Homem de Ferro no cinema, porque o cara estava levando 50 milhões, 60 milhões a cada filme que ele aparecia 2 minutos, assim. Então, é como o Tássio tinha me falado ali,
é uma relação entre os donos dos meios de produção e os meios de produção. Enquanto só que o problema é que ali o que você tem, o que os atores têm para vender é só o tempo e a atuação e um talento e um carisma, enquanto o resto todo pode ser produzido. E a gente pode ir mais longe. Já tinham matado ela no cinema. Para a Disney, eles estão cagando. Porque, na verdade, eles simplesmente vão sumir com ela de todos os filmes. Ela não vai aparecer mais em nenhum filme, porque ela já morreu na história do cinema. Não vai aparecer mais em lugar nenhum. E esse processo vai andar para cá e para lá. E, no fim das contas, vou dizer mais, não vai dar em nada. O que vai dar, na verdade, é que... Ela vai ficar queimada. Exatamente. Lembramos que a Disney não é só a Disney. A Disney hoje é Disney, é Fox, é uma série de outras coisas. Conglomerado. Exato. E, no fim das contas, o que eles vão fazer agora é tomar mais cuidado com esse tipo de contrato para dizer se eles vão poder ou não. Mas, na verdade, sinceramente, esse tipo de contrato, com o passar do tempo, ele vai tender a... Esse contrato continua, mas esse tipo de estreia vai fazer mais ou menos o que a Warner está fazendo com a HBO Max no Brasil, né? Nos Estados Unidos eles botaram simultâneo, mas pandemia passando, lá como cá, virando o ano aí, eles vão voltar tudo como era antes, com estreia, a diferença vai ser de apenas 30 dias para os filmes estrearem em casa. Ou seja, eles vão provavelmente diminuir esse percentual dos atores e lucrar pra caramba, como sempre.